Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e Miramês, no capítulo 1, o apóstolo João. Como eu dividi o texto, nós vamos para a quinta parte. Conversar com os videntes dos reinos da natureza é fenômeno comum aos santos e aos místicos, iniciados quanto às verdades celestes. São fatos milenares que a história espiritualista não esqueceu de narrar para os futuros estudiosos da verdade. Falar aos peixes, aos pássaros, aos animais e às árvores são realmente fenômenos comuns entre os homens iluminados de todos os tempos, porque eles deram mais um passo. Isso constitui segredo para os homens ainda em direção à verdade. O santo, através do amor universal, liga o seu aparelho receptor na faixa das ondas emitidas pelos peixes e os entende, respondendo-lhes na devida frequência, e com poderes maiores os interliga através do seu magnetismo, me perdi. E com os poderes maiores os interliga através do seu magnetismo benfeitor, tornando esses viventes das águas felizes com esse calor amenizante que flui em abundância do coração de quem ama. E ali ficam, como que ouvindo o que esse pretende falar. Além disso, há o espírito grupo, que comanda divisões de cardumes com suas espécies variadas, que igualmente é atraído pelo mestre da palavra e do amor. E a qualquer vontade desse homem santo, o espírito encarregado de assistir os viventes das águas transmite com rigorosa precisão, como um comandante de aviões transmite pelo rádio as ordens para os pilotos. Para que pudéssemos falar tudo acerca dessa ciência ainda oculta dos homens, seria necessário escrever um livro, o que por enquanto é cedo. O fato acontece com os animais, com as árvores, com os pássaros e com os próprios homens quando ocorre uma hipnose coletiva, estando ou não consciente o hipnotizador. A conveniência de se falar com os peixes, como no caso de João Evangelista, está ligada à necessidade de se exercitar a prática do amor. Depois surgem outras necessidades promissoras, tanto as águas como os peixes estão carregados de elementos imponderáveis à ciência dos homens, que são indispensáveis aos fenômenos produzidos pelos místicos e pelos santos. Familiarizando-se esses benfeitores com esses reinos, tornam-se mais fáceis os seus trabalhos, cuja ação é imprescindível, pois, quanto mais amizade tiverem com esses companheiros da retaguarda, mais assistência terão deles para suas realizações no campo da própria vida. E assim se processa sucessivamente. Essa é a chave. Vou parar por aqui. O que eu entendi do texto é uma visão espiritualista, né? Não é uma visão totalmente espírita. Nós, no campo do espiritismo, da doutrina espírita, nós acreditamos sim que fazemos parte de reinos, né? Reino mineral, vegetal, animal, nominal, cada qual dentro do teu reino desenvolve as suas potências, as suas habilidades, desenvolve o seu interno, né? Há um progresso espiritual para cada reino, isso não há dúvida. Você fazer parte desse conjunto de reinos, interagir com eles, faz parte da nossa própria evolução também, o respeito entre esses reinos. Nós temos essa convivência justamente para agregar em nosso espírito mais conhecimento, mais dinamismo, né, e desenvolver valores. Acontece que o que eu entendi aqui é que o homem, né, quando ele usa a palavra aqui místicos, aí ele já parte para o lado espiritualista e não espírita, né? Então, eu não posso utilizar a natureza para rituais dentro do espiritismo. Aí sim, eu estaria indo para o lado místico da coisa, né? Por isso que dentro das áreas espiritualistas, pelo pouco e muito pouco que eu entendo, as pessoas usam nos rituais animais, usam nos rituais perfumes, álcool, substâncias encontradas na natureza que favorecem os seus acordos com outros planos, né? Como se fosse presentes oferecidos àqueles espíritos com os quais eles têm e lidam no dia a dia, as comunicações, favorecendo esses espíritos com presentes.
E nós não fazemos no Espiritismo, dentro da doutrina espírita, acordos místicos. Nós fazemos desenvolver dentro de todas essas cadeias, dentro de todos esses reinos, cada qual na sua área, dentro do seu potencial, mas sim respeitando cada qual como é. E essa convivência, essa interação é para nossa evolução, sem toma lá da cá, sem rituais, sem misticismo. Então, o espírita kardecista, né, que é um termo que nós utilizamos para nos diferenciar, e é um termo errado, segundo Allan Kardec, nós não devemos usar esse termo, mas muitas vezes quando alguém nos pergunta, né, o que você é? Você fala espírita, a pessoa confunde com espiritualista. Geralmente as pessoas falam, você faz tipo de ritual tal. Você fala, não, eu sou espírita. O espiritualista é esse que utiliza a natureza para suas mistificações, para os seus misticismos, né? Para agregar no seu conhecimento coisas assim que, ao meu ponto de vista, são coisas inventadas. Rituais são coisas mais inventadas pelo homem do que pela própria espiritualidade, porque quanto mais superior, nós estudamos isso no livro dos Espíritos, quanto mais superior é o espírito, menos ritual ele quer. Tem centro espírita que nem uma plaquinha, o silêncio é uma prece, já tem mais. Que dirá uma figura de Jesus, de Maria. Aqui em casa eu tenho figuras de Francisco de Assis para tudo que é lado, porque eu sou apaixonada pela história dele. Mas eu não fico idolatrando as imagens que eu tenho, eu não fico acendendo vela para ele, eu não fico com aquela coisa mística de toma lá da cá. Eu simplesmente tenho como referência, como eu tenho foto do meu pai, tenho foto do meu irmão, do meu filho, do meu marido e tudo mais. São referências, mas não é para ficar cultuando. E aí, pelo que eu peguei aqui no texto, pelo que eu entendi, essa parte do João com os peixes seria uma forma mística de se envolver com os peixes. Isso daqui é uma ideia do Miramês com o autor do livro. Porque eu não vejo dessa forma como kardecista, como uma espírita, da doutrina espírita. É o que eu vejo que essa interação homem-natureza é algo sim de energia que todos os dois possuem. Nós possuímos o princípio vital, os fluidos vitais que nos unem a todos os tipos de reinos, que fazem com que a gente interaja com os reinos. Eu converso com o meu cachorro e ele responde com o rabo. E ele sabe o que eu tô falando. Porque tem hora que eu viro pro meu cachorro e falo para ele assim, Mike, tá na hora de você beber água. Ele entende a palavra água, ele vai beber água e volta. Né? Você vê isso quando tem um cachorro adestrado. Ele está acostumado a ouvir aquela palavra, ele entende aquela palavra e ele realiza aquela atividade por rotina, por uma questão de repetição. Aqui em casa, de tanto eu falar, tá na hora de beber água, ele vai beber a água dele. Tá na hora de fazer xixi, o meu cachorro vai lá e faz xixi. Né? Porque ele fica dentro de casa, mas tem aqueles momentos que ele precisa sair. Senão ele não lembra que ele tem que beber água, que ele tem que fazer as necessidades dele e fica aqui só dormindo, ele já tem 13 anos. Essa interação que eu tenho com o meu animal não é mística, não é coisa de outras vidas, eu não fico levando para esse lado, sabe, do misticismo. O que eu levo é uma experiência que eu tô tendo com ele, né, se foi da vontade de Deus, que ele reencarnou, que ele já teve comigo em outras vezes, eu não sei, também não vou buscar isso. O que eu quero é ter uma boa convivência com ele aqui e agora. E essa boa convivência é o respeito que eu tenho que ter por ele, porque ele também me respeita. Porque ele me faz bem, eu também tenho que fazer bem a ele. É da lei natural você dar e receber. Você plantar o bem e receber o bem. Então eu procuro fazer o melhor pelo meu animal e ele, em contrapartida, ele me faz bem, ele me faz feliz. Agora, criar situações entre o homem e a natureza para justificar rituais ou misticismos, eu, Patrícia, não, eu imaginei, né, que já falaram assim, o Miramês, ele é um espírito espiritualista, né, muitas pessoas utilizam ele dentro do espiritualismo. Então, assim, se o livro for voltado para isso, eu vou estar dando uns cortes de acordo com aquilo que eu compreendo da doutrina espírita. Eu vim buscar no livro Francisco de Assis, o nome do livro é Francisco de Assis, mas se para chegar no Francisco de Assis, ou mesmo mediante aquilo que ele vai expor do Francisco de Assis, for algo espiritualista, eu não vou puxar para esse lado. Eu vou puxar para o lado da doutrina espírita. Então, eu vou rebater de acordo com aquilo que eu entendo da doutrina, que é pouco também. Não sei muita coisa, eu estou estudando, né?
Então, para nós, fica aqui, ele coloca aqui, mas no futuro vai ser revelado, né, a forma que você deve conviver com o reino animal, tal. Já foi revelado, né? Os espíritos amigos, os mais elevados, de acordo com a codificação de Kardec, já colocaram para gente que todos os reinos desenvolvem por si. E que entre os reinos existe uma harmonia, que é a questão da energia. Essa harmonia cabe a nós, principalmente homens, que estamos no reino animal, colocar em prática para que todos os reinos possam se desenvolver. Nós estamos aqui como guardiões dos outros reinos, que não têm ainda esse desenvolvimento da inteligência. O fato de João conversar com os peixes e eles se aglomerarem para ouvir João, não significa totalmente que existe ali um entendimento, mas sim uma energia que liga os dois. Essa energia, a codificação kardeciana, ela aceita. Essa energia é provinda da nossa essência, que também existe na essência de cada reino, que é o princípio vital, que é o fluido vital, que dá vida para cada um de nós. Então, essa energia, ela, ao mesmo passo que ela se expande, ela também chega um ao outro, né? Você pode estar aqui, como no meu caso, em Itacoaxetuba, e a minha energia está chegando lá no Japão, para um amigo que mora lá no Japão. De repente ele me liga e fala, Patrícia, eu estava aqui pensando em você. Eu falo, poxa, legal, eu estou aqui no Brasil, você está no Japão e eu estava pensando em você também. É uma questão energética que você se liga às pessoas e se liga aos animais também. Assim como a gente já deve ter, vocês já devem ter ouvido muito falar sobre isso, eu já ouvi bastante, né? Pessoas às vezes têm medo de cachorro, né? De atravessar um quintal que tem cachorro. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu já fui mordido, tal, então eu tenho medo. Se ele passar pelo quintal com medo do cachorro, a energia daquela pessoa do medo também deixa o cachorro inseguro. Aí o cachorro avança. Se você não mostrar medo, se você mostrar respeito, se você não precisa ficar ali, ai que bonitinho, que fofinho, nada disso. Mas se você passar pelo quintal no respeito, esse aqui é o espaço do cachorro, o quintal é o espaço dele. Então eu vou passar pelo quintal com respeito, eu vou passar com uma voz baixa ou até em silêncio, para não agitar o cachorro, e eu passo tranquilamente com a minha energia no lugar. O cachorro vai sentir que eu tô segura, que eu não ofereço perigo nenhum para ele, eu não tô dando nenhuma insegurança para ele, ele vai ficar calminho, tranquilo e você vai poder passar. Caso você mostre que, eu tenho medo, né, fica olhando para ele, calma aí, viu? Não vem não, eu sou de boa. Se você ficar falando nesse tom com o cachorro, ele vai perceber a insegurança no seu tom de voz, na sua energia que exala, e ele vai partir para cima. Então, os animais chegam perto da gente ou não pela nossa energia. Francisco de Assis tem várias passagens onde ele conversava com pombos, que ele conversava com cães, porque ele tinha uma energia boa, que os animais sentiam firmeza nele, se aproximavam pelo amor que ele exalava. Então, nós temos que ter em mente isso. Nada, eu não preciso fazer nada para atrair um animal. É só ter uma boa energia. Eu tenho essa conexão. O Criador deu essa conexão entre os reinos, mas justamente para que um possa ajudar o outro a evoluir. E não que a gente utilize os reinos para que a gente evolua. Isso seria o auge do egoísmo, não é? Bom, pelo menos é o meu ponto de vista.